a ira de Deus. Falar e pregar sobre a ira de Deus não é uma mensagem popular, não é uma mensagem aceitável. Porém, ela é extremamente necessária e extremamente bíblica. Pois na palavra de Deus, nós encontramos muito mais referências à ira e à indignação de Deus do que ao seu amor, do que à sua ternura. E o atributo de Deus mais citado em todas as Escrituras não é o amor, não é a sua misericórdia, mas a santidade. Somente Ele é citado por 3 vezes num só versículo, como nós encontramos em Isaías 6. Portanto, se nós tivéssemos que exaltar um atributo acima dos outros, este seria a santidade. Porém, hoje, o meio cristão pegou uma só citação da palavra de Deus, que se encontra na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, onde está escrito que Deus é amor, se firmou nisso e se esqueceu de todas as demais citações sobre quem é o verdadeiro Deus e de como ele age. Infelizmente, hoje, o atual Deus da grande maioria dos que se dizem cristãos não é o Deus da Bíblia. A ira de Deus é um atributo tão perfeito como todos os demais atributos de Deus. Quer seja o amor, quer seja o ódio, quer seja a justiça, a santidade. E veja bem, onde foi que pela primeira vez Deus usou a ira, o seu ódio? Na eternidade passada no céu, contra Lúcifer. É o que nós aprendemos lendo Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 32. Portanto, muito antes que houvesse o homem, Deus já tinha manifestado o seu ódio e a sua ira. Mas contra que e quem? Contra o pecado. O pecado de Lúcifer. E no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem pecou e desobedeceu a Deus, ali nós vemos que também a ira de Deus, o ódio de Deus, se manifestou, punindo e castigando o homem, que a partir de então se tornou filho da ira, se tornou filho da desobediência. E somente em Jesus, mediante a vida perfeita, mediante a missão perfeita de Jesus Cristo, para reconciliar novamente o homem com Deus, é que é possível, de fato, ser como éramos antes. Porque Jesus suportou toda a ira do Pai no Calvário. Para que então nós entendamos o Evangelho, é necessário que nós entendamos a ira de Deus. Porque naquele momento, no Calvário, como eu já disse, a ira de Deus teve e foi manifesta de maneira mais violenta. Exatamente contra Jesus, o seu Filho, contra o Filho do Deus Altíssimo. Porque naquele momento, Jesus estava representando você e eu. Estava carregando em si a culpa de todos nós. Por isso, Jesus viveu uma vida perfeita como homem, como representante do homem, e pagou ao Pai tudo aquilo que o homem lhe devia.
dando oportunidade, então, da reconciliação novamente entre homem e Deus. Isaías 53:10 diz: agradou ao Senhor, ao Pai, moê-lo. Isaías 53:5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre quem? Jesus Cristo. Por isso, cada um de nós, se somos cristãos, temos que realmente viver segundo o que Jesus ensinou, o seu verdadeiro evangelho, e nunca nos colocar e nunca dizer que Deus é somente amor, porque Ele é de fato amor, mas Ele é justo, é um justo juiz, Ele é severo, Ele é um Deus que odeia, Ele é um Deus perfeito em todos os seus atributos e em todas as coisas. Somente Ele é o ser que pode ter essa característica: perfeito em tudo e em todas as coisas. Jesus, na cruz, eu repito mais uma vez, satisfez toda a justiça de Deus e apaziguou a ira do Pai contra o pecador e contra o pecado. Porque o Salmo 5, versículo 5 nos diz que Deus odeia não somente o pecado, mas também ao pecador. E Salmo 7, versículo 11 diz que Deus se ira todos os dias, já tem pronta a sua espada, e se o pecador não se arrepender, ele vai matá-lo. A ira não é uma nódoa, não é uma imperfeição no caráter de Deus, mas é, eu repito, um perfeito atributo de Deus, como todos os demais são. E Ele, o Deus Altíssimo, não quer esconder a sua ira, porque aquele que é santo odeia aquilo que é errado, aquele que é santo odeia o pecado, aquele que é santo, aquele que é justo odeia o mal, odeia tudo aquilo que é errado, aquilo que não é conforme a sua natureza. E Ele não quer, em momento algum, esconder a sua ira, pois Ele é a justa ira de Deus. Veja bem o desafio que Ele nos faz, a cada um de nós, a todos os homens, para e revelando, de fato, quem Ele é. Deuteronômio, capítulo 32, a partir do versículo de número 39. Guarde isso. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape das minhas mãos. Porque levantarei as mãos aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. É o próprio Altíssimo Deus dizendo, é Ele afirmando sobre Ele mesmo, dizendo quem Ele é e o que Ele faz. Mas você pode dizer, mas isso é Antigo Testamento. Portanto, então agora eu falo do Novo. Entenda, assim como Malaquias 3:6 diz que Deus é imutável e essa é a causa de nós não sermos consumidos, assim como também Tiago 1:17 diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento. Mas em Jesus Ele fez uma nova e eterna aliança. Acompanhe comigo então o texto, um dos vários textos do Novo Testamento, falando sobre a ira e a vingança de Deus.
Hebreus 10, versículo 30 e 31. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas nessa mesma carta, no capítulo 12, versículo 29, o autor diz: pois o nosso Deus é um fogo consumidor. E assim também em Romanos 12, 19, ele nos fala também da mesma forma sobre a sua vingança, sobre a sua justa e santa vingança. E é bom que entendamos uma coisa: a ira de Deus, a justiça de Deus, a vingança de Deus é santa. Não é como a nossa, que é pecadora e vingativa, no sentido pejorativo. Romanos 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Veja bem o que ele está falando. Porque está escrito, olha agora: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, a ira de Deus está presente, sim, em todo o agir de Deus. E ainda para nós completarmos, falando de justiça e juízo, o Salmo 89 e o Salmo 97 diz que a base do trono de Deus é o juízo e a justiça. E sobre a ira, é bom que nós coloquemos algumas características dela, sobre a ira do Deus Altíssimo. Nós encontramos, teologicamente, pelo menos 5 características. A ira da consequência. Que vem a ser isso? É quando alguém faz determinadas coisas e traz sobre si aí esse tipo de ira, essa parte da ira de Deus. É a aplicação prática da lei da semeadura, que nós encontramos na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, quando diz: não erreis, amados, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Aquilo que plantar na carne, colherá a corrupção. Aquele que plantar no Espírito, a vida eterna. É a aplicação prática disso na nossa vida. A ira escatológica é a segunda característica. É aquilo que Deus vai derramar sobre este mundo durante o período da grande tribulação, para aqueles que ficarem. E está tão bem descrita no livro de Apocalipse, e que nos mostra como será aquele terrível período, e que Jesus mesmo diz que se aquele período não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Mas também nós encontramos aquilo que é dito e chamado de a ira cataclísmica, que o mundo chama de os grandes desastres naturais, mas que não são naturais. Sejam os grandes terremotos, os tsunamis, ou assim também como aconteceu em 2001, quando se derrubou as 2 torres gêmeas em Nova York, e assim um terceiro avião também foi contra o Pentágono. Porque ali, muitos falam: não, mas Deus não teve nada com isso. Não, teve sim. Mas da seguinte forma, guarde isso no seu coração: ele simplesmente não impediu os planos do inimigo. Não foi ele a causa, mas ele não impediu os planos do inimigo de assim agir. E por quê? É ele falando e mostrando para os Estados Unidos e para todos nós
quem ele é e para que acordasse, para que a igreja acordasse, porque daquele momento em diante houve muita mudança naqueles que se dizem cristãos nos Estados Unidos. Mas infelizmente, até hoje, parece que esqueceram daquilo. E a grande maioria da igreja americana tem como primazia viver abandonando o Altíssimo Deus e em heresia. A ira eterna. Esta é aquela que o Deus Altíssimo vai aplicar sobre todos aqueles que vivem na prática do pecado e que não se arrependem. Ou seja, é o inferno. E é bom que nós coloquemos mais alguma coisa sobre isso. O inferno não é uma ficção. O inferno é real. E aquele que mais falou sobre o inferno não foi Paulo, não foi Pedro, não foi o Antigo Testamento. Foi Jesus dos Evangelhos. E ele falou de tal maneira que em Mateus 10, 28 ele diz: para que nós não temamos o homem, não temamos aquele que pode matar o corpo e depois disso não pode fazer mais nada, mas que temamos, sim, aquele que depois de matar o corpo pode também fazer perecer a alma e o corpo no inferno. O inferno é real, porque é o local onde Deus vai despejar toda a sua ira. É o local onde todos sofrerão. Mas vão sofrer porque lá não tem Jesus? Não, ao contrário. Vão porque lá a ira do Cordeiro vai se manifestar. E é o que nos diz, por exemplo, Apocalipse 14. Eu vou ler somente o versículo 10. E esses tais beberão do vinho da ira de Deus, que sem mistura é o cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, diante de Jesus Cristo. E Apocalipse 19 diz que é Jesus que executa a ira de Deus, pois todo juízo foi entregue a ele, como ele nos afirma no Evangelho de João, e assim também como está escrito no livro de Apocalipse. Por isso, é necessário que nós vivamos em comunhão com ele. Cristianismo é muito mais do que religião. Cristianismo é uma vida em comum com ele, vivendo e sabendo que Jesus Cristo é o centro e o Senhor de tudo e de todas as coisas. Mas ainda existe a quinta característica da ira de Deus, que é chamada a ira do abandono. É exatamente isso que ocorre. E é exatamente isso que Deus já fez com inúmeras e inúmeras sociedades, e eu creio também com inúmeras e inúmeras igrejas. Porque dizem ser cristãs, mas não vivem. E por que ocorre isso? O texto, ou o melhor texto que define isso, é o capítulo 1 da carta aos Romanos, a partir do versículo 18. Vou somente citar algumas coisas. Por isso, eu aconselho a você que me ouve a depois meditar sobre isso, sobre esta característica da ira de Deus, e colocar em prática o oposto daquilo que ocorre ali. Porque no versículo 18 nós lemos: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade de Deus em injustiça, ou seja, em mentira. E nesse capítulo, por 3 vezes seguida, no versículo 24, no 26 e no 28, diz: Deus os entregou, ou em algumas versões, Deus os abandonou. Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os abandonou. Entregou a quê?
aos desejos dos seus corações para fazerem aquilo que não convém. É quando Deus, na sua grande paciência, porque nós aprendemos a palavra por inúmeras vezes, quando se diz, Deus é lento em se irar, mas não tem o pecador ou o culpado por inocente. Nós aprendemos que Deus é lento em se irar, mas ele se ira, mas ele também diz então, é como se ele dissesse, como eu estava dizendo, a minha paciência se esgotou. E isso foi o que ele já fez no passado com o povo de Israel, porque eles viveram, de fato, somente aquilo que queriam. Eles murmuraram contra Deus, foram contra Deus, fizeram a sua vontade, apesar dos inúmeros profetas para adverti-los para que não fizessem isso, para que voltassem para Deus. Eles não fizeram. Veja bem, somente essa citação do Salmo 81, a partir do versículo de número 8. Olha o Deus Todo-Poderoso falando para Israel e falando agora para a igreja cristã, para toda ela. Ouve, povo meu, eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Ah, igreja, se me ouvisses. Não haverá entre ti deuses alheio, nem te prostrará a um Deus estranho. E ele continua dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que agora, no versículo 12, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Por isso, assim como no passado, hoje, infelizmente, a grande maioria que se diz cristã não é realmente cristã, pois não vive segundo o verdadeiro evangelho de Cristo, e está sendo, então, alvo da ira do abandono. Está sendo, então, e voltando a ser filhos da ira. Guarde no seu coração isso. Essas 5 características da ira de Deus. E viva, não como filho da ira, mas como um verdadeiro cristão. E assim como está em Romanos capítulo 11, versículo 22, quando diz para que nós consideremos não somente a severidade de Deus, não somente a bondade de Deus, mas também a severidade de Deus, assim você faça, para que você seja objeto não da severidade de Deus e não seja cortado, mas seja você objeto da bondade e da misericórdia do Altíssimo Deus, da graça do Altíssimo Deus, e viva na dependência dele todos os momentos da sua vida. Todos os momentos da sua vida, sabendo que você depende, antes de qualquer outra coisa, de Deus. E é para ele que você tem que viver, se realmente você é um cristão verdadeiro.